dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1,000,000 deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can't. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a... Olá galera, mais uma vez aqui o professor Adão, professor de ciência. Na aula de hoje estaremos dando continuidades, tá, ao conteúdo da aula anterior, seguindo o currículo de referência do colégio, tá? Espero que no conteúdo de hoje hoje a aula será uma aula mais boa, tá? A gente vai estar estudando sobre os tipos de substâncias, que eu até comentei um pouco na aula anterior, tá bom? Qualquer dúvida, galera, vocês podem estar tirando comigo pelo WhatsApp e nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Não vamos deixar de participar das aulas ao vivo, tá? Essa aula ao vivo, né? A gente tem aula ao vivo, aí eu pego e edito a aula e jogo no link, no diário para vocês, tá bom? Vamos participar das aulas ao vivo e que é um momento de tirar dúvida, tá bom? Então, galera, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá. Bom, galera, professor Adão, professor de ciência, tá? Vamos de mais uma aula hoje. Ciências. Na aula de aqui segundo bimestre, tá? Segundo bimestre, 9º ano. Galera, na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre os tipos de substância, tá? Tipos de substâncias. Antes de eu iniciar essa aula, eu vou estar corrigindo os trabalhos da aula anterior, tá bom? Antes eu vou corrigir os trabalhos, tá? Nosso primeiro trabalho, nós temos essa atividade, né? Que tem 5 questões. Eu vou estar respondendo com vocês. O que é o fenômeno físico? Então, o fenômeno físico a gente pode colocar podemos pôr assim, quando muda a estrutura física da matéria. Eu já expliquei para vocês, né? Quando muda a estrutura física da matéria, se eu tenho essa canetinha, eu quebro ela, mudou a estrutura da matéria, porém ela permanece com as mesmas composições químicas. O que é o fenômeno físico? Quando muda a composição química do material. Química do material. Exemplo, se eu queimar essa canetinha, vai mudar a composição física do material. Quais os estados físicos da matéria? Sólido, líquido, sólido, líquido e gasoso. São esses que a gente estuda mais comum, só que tem um estado de plasma também, tá? Dê um exemplo de fenômeno químico. Vamos colocar aqui, por exemplo, um papel queimado. Ok? Dê um exemplo de fenômeno físico. Uma caneta quebrada. Tá? São exemplos. Essa é a resposta da nossa atividade. Tá? Na aula 3, tá? Passamos uma outra atividade. Faça um desenho que representa um fenômeno físico. Veja o exemplo abaixo. Ele pede para a gente fazer um desenho que representa um fenômeno físico. Tá? Então eu vou pôr aqui um exemplo de fenômeno físico. Deixa eu pensar aqui num desenho. Aqui ele colocou da água. Eu posso colocar uma
Desenhar aqui uma madeira. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma madeira. Por exemplo, aqui eu tenho uma madeira. Ó. Eu vou desenhar essa madeira sendo quebrada. Tá bom? Aqui é uma quebra nela. Então eu mudei a estrutura física da madeira, porém a substância orgânica que existe entre ela continua a mesma. Agora, se eu queimar ela, já passa por um fenômeno químico, tá? Então, galera, após a gente ter corrigido as nossas atividades, vamos dar continuidade a um outro conteúdo referente ao currículo de ensino, tá bom? Tipos de substâncias. Turma, nós temos dois tipos de substância, tá? Tipo de substância nós vamos ter dois. Por aqui. Dois. São dois. São dois tipos de substância. Quais são eles? Nós temos substâncias simples e temos a compostos. Então nós temos dois tipos de substância, a simples e a composta, tá bom? Substância simples, eu vou colocar aqui para vocês, turma. Vamos começar pela substância simples. O que é uma substância simples? Tá? Vou pôr aqui o conceito para vocês. Substância simples. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico. Por apenas um elemento químico. É um exemplo de substância simples. Por exemplo, eu posso colocar aqui um exemplo. Tá bem que o O2, tá? Isso é formado somente por oxigênio. Substância composta. Substâncias compostas. Quando se tem dois ou mais elementos químicos na composição, podemos colocar assim. Quando se tem dois ou mais elementos químicos na composição. Um exemplo aqui, eu posso colocar o NaCl. Nós temos o sódio e o cloro. Continuando, galera. O estudo das reações químicas e de composições foram importantes no desenvolvimento da química, tá? Isso tudo foi importante para o desenvolvimento da química, pois permitiram classificar as substâncias. Na época, cientistas observaram que nem todas as substâncias poderiam ser decompostas, e por isso utilizaram essas observações para determinar se as substâncias puras eram simples ou compostas, tá? Eles tentariam explicar se uma substância simples, se substâncias puras, né? Se substâncias puras
se substâncias puras eram simples. Eram simples ou compostos. Ou compostos, né? Para eles, os cientistas, turma, as substâncias compostas se dividiam dando origem a novas substâncias, quantos que as substâncias simples não sofriam decomposição. Então, para eles, né, as substâncias compostas, tá? As substâncias compostas, segundo os cientistas, tá? Se dividiam então, turma, então vamos lá. As substâncias compostas, né? Elas se dividem dando origem a novas substâncias. Novas substâncias. Enquanto as substâncias compostas, isso eu errei aqui, galera. Enquanto as substâncias simples não sofrem decomposição. Embora esses conceitos hoje não sejam mais aceitos, as investigações realizadas nessa área foram importantes para o avanço da ciência, tá bom? Substâncias simples, vamos ver aqui com mais detalhe estes exemplos. Substâncias simples. O que é a substância simples? Então, as substâncias simples são formadas... substâncias simples substâncias simples. As substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico, mas a maneira como os átomos se originam maneira como os átomos não é se origina, errei aqui. Não se origina, se organiza para produzir pode variar da seguinte forma. Então, galera, as substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico,
tá? Mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-la pode variar da seguinte forma, tá? Vamos ver quais são as formas que esses átomos podem variar. Então, para os átomos variar, tá? Pode ocorrer isso aqui, ó. Há átomos que permanecem isolados. Tá? E a substância, há átomos que se agrupam de modos distintos e podem formar diferentes substâncias. Tá? Então, galera, ou seja, as substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico, tá? Quem seria um elemento químico? Por exemplo, o Cl2 é um elemento químico. Por apenas um elemento químico, mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-la pode variar da seguinte forma. Quais são as formas que eles podem variar? Há átomos que permanecem isolados, tá? Isolados na natureza, sem contatos. E há átomos que se agrupam de modos distintos e podem formar diferentes substâncias. Átomos isolados são os átomos que eles não vão se misturar com os outros. E um átomo que se agrupa de modo distinto e podem formar diferentes substâncias, podemos colocar o exemplo aqui, o O3. O O3 são 3 moléculas de oxigênio e é uma substância simples. Átomos isolados, né? Por exemplo, vou botar aqui. Átomos isolados. Os átomos isolados, nós vamos ter o hélio, tá? O hélio, o símbolo dele é esse aqui, o E. O hélio representa tanto um elemento químico quanto uma molécula de hélio, tá? Esse elemento aqui ele representa tanto um elemento químico quanto uma molécula. Aí nós temos também, vou botar aqui para vocês, mais de um átomo. Mais de um átomo, nós temos o oxigênio, que é o O2, tá? E temos o O3 também, e o O3, né? A junção de 2 átomos de oxigênio forma o gás oxigênio. Molécula de união de 3 átomos formam o ozônio, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre atomicidade. Então, galera, o que vocês precisam saber é o quê? Que átomos, substâncias simples, é formado somente por um tipo de elemento químico, tá? Atomicidade. O que é a atomicidade? Atomicidade. O número de átomos. Atomicidade é o número de átomos existentes em uma substância simples
representa a sua atomicidade, tá? Apresenta a sua atomicidade. Então, ou seja, a atomicidade é o número de átomos existente em uma substância simples. Representa a sua atomicidade, sendo assim, tem-se a seguinte classificação, tá? Classificação da atomicidade. Classificação. A classificação nós temos moléculas, moléculas monoatômicas, que é formado por apenas um átomo. Aí temos as moléculas diatômicas, formada por dois átomos. E temos a molécula triatômica, triatômicas, formada por três átomos. Tá? Exemplo de substância simples, tá? Exemplo de substância simples, eu posso colocar aqui o O2, tá? O N2, H2, O3, P4, que é o fósforo, e S8, que é o enxofre. Então, substância simples é formada somente por um elemento químico. Agora vamos para as substâncias compostas, tá? Substâncias compostas. Vamos lá. Quem são as substâncias compostas? As substâncias compostas também são chamadas de composição química. Também são chamadas de compostos químicos, que são formados em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos. De diferentes elementos. Então, turma, nós podemos dizer o que? As substâncias compostas também são chamadas de compostos químicos, que são formados em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos químicos, tá? Como a gente já estudou reações químicas, eu vou pôr aqui uns exemplos, tá? Exemplos. Nós temos aqui, ó,
átomos, e aqui eu vou pôr íons. Então, nós temos aqui, ó, nitrogênio gasoso mais 3 hidrogênio gasoso vai reagir formando 2NH3, tal. Aqui nós temos o gás amônio, que é uma substância composta. Aqui nós temos substância simples, e aqui eu tenho substâncias compostas. O íon, nós temos isso aqui, ó, Na+, mais Cl- vai formar NaCl. Então aqui nós temos substância simples, substância composta, e aqui nós temos um íon de sódio e um íon de cloro, reage formando o sal, que é uma substância composta. Aqui, ó, substância composta. Bom, galera, alguma dúvida? Vamos dar continuidade, tá? Assim como ocorre as substâncias simples, os compostos químicos podem ser formados por átomos em proporções diferentes, tá bom? Exemplo de substâncias compostas. Vou pôr aqui mais exemplos. Aqui foi um exemplo de uma reação, agora eu vou pôr mais exemplos aqui. Exemplos de substâncias compostas. Exemplo de substâncias compostas, nós vamos ter, por exemplo, HCCH. Esse elemento aqui é o etino, é um composto químico. Podemos ter também HCl, tá? Que é o ácido clorídrico. Temos também o CO, que aqui nós vamos ter o dióxido de carbono. Temos a água também, que é HOH, água. Temos também o metano, podemos colocar aqui. E temos entre outros, tá? Aqui eu fiz a fórmula estrutural, a fórmula molecular aqui pode ser, vou colocar aqui a fórmula molecular, C2H2, aqui o HCl, fórmula molecular, aqui nós vamos ter o CO2, formado por oxigênio e carbono, a água é o H2O e o metano é o CH4. Aqui nós vamos ter as fórmulas moleculares. Bom, galera, então vou estar aqui revisando com vocês, tá? A aula de hoje, tá bom? É uma aula curta, tá? Simples. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Tipo de substância, nós temos dois tipos de substâncias, a simples e a composta. Substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico, por exemplo, H2O. Substâncias compostas, quando se tem dois ou mais elementos químicos na composição, exemplo, NaCl. Se a substância, então há definições para chegar nessas categorias de substância simples e composta. Ela tem uma finalidade de descobrir se uma substância é pura, simples ou composta, tá? Substâncias compostas se dividem dando origem a novas substâncias. Substâncias simples não sofrem decomposição. Isso aqui era um conceito mais antigo, né? Que eles tiveram como base para desenvolver conceitos mais coerentes nos dias de hoje. As substâncias simples, como eu já falei para vocês, tá? As substâncias simples são formadas por apenas um elemento químico,
mas a maneira como os átomos se organizam para produzi-la pode variar da seguinte forma. Quais são as variações que podem variar para formar novas substâncias simples? Há átomos que permanecem isolados, que é o caso dos gases nobres, na tabela periódica a gente ainda vai estudar. E há átomos que se regulam de modo distinto e podem formar diferentes substâncias, como é o caso do gás do O3, tá bom? O átomo isolado, nesse caso o hélio, tá? O hélio representa tanto um elemento químico, tá? O He, quanto uma molécula de hélio que é encontrada isolada na natureza. Já o O2 é a junção de dois átomos de oxigênio formando o gás oxigênio. Quando tem a união de O2 mais O3 mais O, tal, quando nós temos aqui, ó, quando eu tenho aqui O2 mais oxigênio, vai formar o O3, que é o gás ozônio. Bom, então a atomicidade dos átomos, nós vamos ter o que é a atomicidade dos átomos? O número de átomos existentes em substância simples representa a sua atomicidade, que aqui nós temos. A atomicidade dos átomos, moléculas monoatômicas formadas por apenas um átomo, moléculas diatômicas formadas por 2 átomos e moléculas triatômicas formadas por 3 átomos. Exemplo de substâncias simples, nós temos o oxigênio, o gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás ozônio, fósforo e enxofre. Substâncias compostas, tá? Substâncias compostas são também chamadas de compostos químicos, que são formados por reações químicas e por átomos ou íons de diferentes elementos químicos, tá? Aqui nós vamos ter fechar aqui. Os átomos, tá? O nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso formam o NH3. E aqui nós temos os íons Na+, mais Cl-, formando NaCl. Aqui nós temos a mistura de hidrogênio e nitrogênio. E aqui nós temos a mistura de cloro e sódio. Exemplo de substâncias compostas, eu coloquei etino, ácido clorídrico, óxido de carbono, água e metano. Tá, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima aula.